Mas você fala uma frase que você não acha que todo mundo tem que aprender programação. O que você enxerga em relação a isso, e principalmente o que você enxerga em relação a futuro em relação a isso? Assim, aí é uma opinião que vai, né, social, política, Claro. e que pega muita coisa, né? Eu acho que o que todo mundo pode e deveria ter contato é o pensamento computacional. É você ter uma estruturação de transformar algumas coisas que você quer fazer em procedimentos, em tarefas, ordená-los, separá-los e categorizá-los. A programação hardcore com Python é uma dessas formas. O bloquinho do Scratch é outra forma. Colocar no papel e organizar no papel e caneta é outra forma de você estruturar essas receitas, essas ordens, qualquer ideia. É que hoje em dia, né, quando eu estava na faculdade, algoritmo era a palavra proibitiva, né? E hoje em dia ficou popularizada. Então, você tem uma mínima capacidade de descrever e acompanhar passo a passo um algoritmo, eu acho que é sim algo que vai ser muito importante, não é? É tão importante quanto português e matemática, não, mas é algo que também vai dar embasamento para você poder comandar e dominar as tecnologias para que elas não te dominem? Eu acho que sim. Isso quer dizer que todo mundo precisa ser programador? Não. Tá. Mas que você vai ter o pensamento computacional, que ele pode aparecer dentro de matemática ou dentro de física, tanto que os professores do ensino médio que costumam pegar essas disciplinas, ou robótica, é para você... E a robótica também, né? Se é obrigatório ou não, é uma outra questão, eu não tenho essa capacidade de julgar. Mas certamente ela traz capacidades e pode formar cidadão, tá? Não é... Acho que a crítica, e eu acho válida, né? Pô, vamos colocar programação pra molecada, porque o que a gente quer é formar pessoas que tenham a capacidade técnica, que é um curso técnico ou tecnólogo. Eu concordo com a provocação, né? Acho que não é isso que a gente necessariamente precisa pro país. A educação básica tem que ser mais de formar o cidadão e ser mais, né, libertadora e toda essa questão política. Eu concordo. Mas dá para encaixar essa parte do pensamento computacional, essa lógica. Tem como encaixar de forma de ampliar a pessoa e não transformá-la num operador de máquinas. Né? Guiá-la para um operador. Pode acabar caindo aí? Pode acabar caindo aí. É complexa essa questão? É complexa. Eu acho que dá para trabalhar. O quão obrigatório vai ser, se é opcional, se é do contraturno, etc. Eu acho que tem uma oportunidade da gente encarar. Não que isso vá transformar o Brasil num polo exportador de programadores e etc. Pode vir ajudar, pode não. Acho que essa questão, eu não tenho a capacidade para dar essa resposta. Eu acho que como ferramental para abrir leques e te conectar. Poxa, então se eu fizer um pouquinho disso aqui, eu vou conseguir automatizar essa planilhinha, e aí o meu trabalho de biologia, eu vou ter uma ideia interessante e vou poder classificar a paleontologia numa ordenação topológica de qual animal veio antes, se você me der um pouco de guia. Putz, super legal para você, né, conectar. Que é o que a propósito do ensino médio raiz, essas coisas, eles estão tentando interconectar disciplinas. Talvez a execução é sempre complexa num país grande assim, né? Mas eu acho que tem intenções interessantes, mas não é, vamos ensinar Python para todo mundo, porque Python é o que vai trazer emprego para todo mundo de 17 anos. Pode trazer, acho ótimo que seja um caminho, mas eu gostaria também que fosse mais do que isso. Né? Quando eu resolvi estudar Python, eu estava conversando com o Caio Gomes e com a Camila Laranjeira, duas pessoas que eu gosto muito, meus amigos que trabalham. A Camila está fazendo doutorado na parte de inteligência artificial, o Caio é brilhante também, e aí eu falei para eles, qual linguagem eu aprendo? Qual linguagem eu aprendo? E aí a resposta do Caio você tem que entender como funciona a ideia da programação. A linguagem por si só é só uma ferramenta que você está usando ali. E a hora que eu entrei no Python, eu falei, cara, é bem isso mesmo, é entender como esses bloquinhos vão se encaixar. Isso é muito mais importante do que aquilo da linguagem propriamente dita que você está usando, né? Não quer dizer que o Python não importa, mas quer dizer que tem algo um pouco mais importante que a gente quer abrir a cabeça das pessoas. E aí eu escolhi o Python, porque o Python é uma linguagem muito usada em biologia, do mesmo jeito que o R também é muito usado em biologia. Eu pensei, beleza, então eu vou unir a biologia, que é um negócio que eu já sei um pouco, e aí eu pego uma das linguagens. Mas esse negócio da lógica é muito legal mesmo. Você começa a entender como esses bloquinhos eles vão se encaixando, e aí a sua visão em relação a algumas coisas vão mudando, né? Essa lógica eu consigo entender fácil. Agora, sem fazer o exercício, eu não consigo lembrar do textinho que eu tenho que colocar lá, que esse é o ponto. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer em relação a isso. E aí já misturando assuntos. Ao mesmo tempo em que eu estou estudando Python, eu tenho visto um monte de gente falando sobre o uso de ChatGPT nessa parte da estrutura.
Então, que eu posso, por exemplo, pegar, entrar numa inteligência artificial qualquer que seja e pedir para ela escrever essas linhazinhas para mim. A pergunta que eu tenho que te fazer em relação a... E aí a gente já entrando num outro assunto espinhoso. Quando a gente fala de inteligência artificial interferindo nisso, qual que é a sua visão em relação a isso? A inteligência artificial ajuda, atrapalha, depende... o que eu preciso entender nessa junção de mundos? Porque a inteligência artificial está em todos os mundos. A gente pode falar do desenho do Ruas, ou a gente pode falar de programação. Como que você vê essa interseção de... será que se eu perguntar para o ChatGPT isso me ajuda, atrapalha? É uma ferramenta a mais que eu posso usar para adiantar o meu trabalho? Como que você enxerga isso? Então... De novo, nem sei nem se a minha pergunta faz sentido. Não, faz sentido, né? Porque realmente o medo que a gente tem da inteligência artificial em qualquer campo, em qualquer área, certo? É que ela emburreça a gente e a gente só usa ela o tempo todo e não sabe o embasamento. Mas se você for ver também na planilha, nessas coisas, também acontece, não é? Se você der planilha para as pessoas e as pessoas conseguem usar sem saber usar solver, sem entender a programação linear que está lá por trás, otimização. Você consegue fazer somas sem saber somar, né? Porque você arrasta ali e fala, faz a soma, e você não sabe somar. Sim. Mas isso quer dizer que você não deva saber somar? Isso quer dizer que você não deve... entende? É claro que você pode cair nesse canto de... vou pedir tudo aqui e não entender nada o que está acontecendo, mas isso vai te levar rapidamente... vou aprender a desenhar aqui, só gerar a imagenzinha. Gera para mim um personagem, não sei o quê. Vai levar essa pessoa aonde? O surgimento da calculadora deve ter passado por isso também, né? Eu digo da pessoa falar assim, agora as pessoas não vão mais... Aprender matemática. Aprender matemática por causa da calculadora. A gente pode fazer uma analogia também. Eu acho que é muito aquela questão de você assim, ver a diferença entre aquilo que está sendo feito e a mera interface que te ajuda a fazer, né? Eu acho que é esse que é o grande ponto, né? Porque senão realmente, né, você perde toda... Você tem que entender qual é o raciocínio por trás da coisa, né? Porque senão realmente fica uma coisa completamente vazia, né? Quer dizer, não digo vazia, mas é só uma ferramenta que fica muito simplificada, né? É uma coisa que o pessoal sempre discutia como é que fala? Na licenciatura, né? Sobre essa questão de você ensinar para a pessoa, mesmo que depois você tenha mecanismos que facilitem a coisa. Mas o que você tem por trás tem que saber. A gente fazia isso em análise cladística, na análise das árvores evolutivas, né? Quem fazia era o computador. O programa de computador é que fazia o negócio lá. Você punha os parâmetros e dava o play ali, apertava o start e ele fazia todas as coisas lá. Às vezes demorava um tempão lá, mas às vezes era rapidinho. Mas você precisava entender o que você estava fazendo. Porque só aquela máquina lá, só o computador ia soltar o resultado, você ia falar, tá bom, o resultado é esse aqui. Interpreta pra mim aí, o que ele quis dizer com isso daí tudo. Isso. Essa que é a questão. É isso. Acho que a gente acha que ela vai salvar tudo e vai fazer tudo pra gente. O mínimo que ela já faz, você precisa ter um entendimento básico, não é? Isso já acontece, em programação já acontece mesmo antes da inteligência artificial. Né? O pessoal copiava, colava cada vez mais trechos do Google, do Stack Overflow, de onde for, sem saber exatamente o que aquele trecho de código estava fazendo. Funcionava, mas no primeiro soluço, tá aí os aviões pousados, porque não... Então, você precisa saber o que você está fazendo, não adianta ser só... Não é? É que nem aquele outro trabalho que também é muito técnico e exige estudo, né? Enfermagem. Enfermagem e programação tem uma conexão, né? Porque tem um trabalho técnico e tem um trabalho intelectual, os dois muito fortes. Você tem um enfermeiro, uma enfermeira que não tem a noção da ciência que está por baixo, fica muito fácil dela falar, dá 20 miligramas ou 2 miligramas, não liga alerta na cabeça. Porque está faltando embasamento e vai dar Zolpidem todos os dias porque a pessoa não tem um embasamento. Todos os dias. Então, se você não tem aquele mínimo, não tem a curiosidade de... Acho que esse é um grande problema hoje em dia que a gente tem não só na ciência, mas no estudo aprofundado, as pessoas falam, eu só preciso aprender o mínimo para colocar em prática. E isso é um erro, não é? Então, eu acho que a gente fez uma... Né? Hoje em dia a gente também é uma faculdade, né? A gente tem a FEAP, a gente fez uma aquisição de faculdade, porque a gente sempre acreditou que o estudo de longo prazo e profundo é necessário para sua carreira. Você não pode só estudar 3 meses alguma coisa, o Python e colocar em prática e pronto, agora minha carreira vai ser toda baseada nisso. Até tem alguns gênios que conseguiram fazer isso, mas normalmente você precisa de 4 anos, 6 anos, 10 anos, né? O Peter Norvig, que é o diretor de
de IA do Google durante muito tempo, ele fala... Tinha aqueles livros, lembra na nossa época? Aprenda a programar em 7 dias? Vocês lembram? eu lembro. Aprenda a programar em 21 dias? Ele tem um artigo que chama... Eu até traduzi uma parte para fazer uma chamada que chama Aprenda a programar em 10 anos. E ele fala lá que você precisa de 10 anos para dominar uma linguagem. E eu acredito fortemente nisso. E estamos numa geração em que a moda é isso de consiga qualquer coisa em 7 dias, aprenda para quem tem pressa, para quem não quer mais ler amanhã, então lê tudo que você puder hoje. Assim, esse livro vai resumir o mundo é resumido em 7 dias, é tudo para quem tem pressa, para quem é ansioso, né? E a gente perde muito essa coisa do longo prazo, a gente perde muito essa coisa do o resultado a longo prazo, o conhecimento que vai se acumulando a longo prazo, né? Eu não consigo não fazer analogias do que você falou aí com o meu trabalho. Eu digo assim, o pessoal quer resumir tudo em 7 dias, mas perde a noção do tempo, né? Que a coisa demorou milhões de anos, o pessoal quer reduzir em 7 dias. Né? Pois é, né? Olha aí. Sim. Não, e a gente volta pro ponto também, cara, que você falou que a gente sempre repete. Criar uma programação de um planeta em 7 dias não dá muito certo, fica cheio de bug. Igual é o tá nosso. vendo? O Ornitorrinco tá aí pra provar os bugs aí. Coitado do Ornitorrinco. Deus tentava criar alguma coisa que dava bug, apareceu o Ornitorrinco. O ornitorrinco é o glitch do sistema, né? Fundiu um monte de bicho e surgiu E aí aquilo lá. surge um monte de ficou. ornitorrinco. Né? E Ih, ficou. tá dando problema aqui. o Peraí, glitch. gente. Peraí, tá dando problema aqui na programação. Sabe quando o personagem fica parado na parede, preso? Então, é o ornitorrinco, Aparece só o que ornitorrinco. fundiu um monte de bicho, né? É uma teoria interessante. E aí, e aí, continuando essa história, também daí tem a relação com o esforço do aluno que você falou anteriormente. Uma coisa que a gente demorou muito para ensinar para nossa filha, a gente brigava muito com os nossos alunos, é isso. Cara, não existe aprender alguma coisa sem a sua parte do aprender alguma coisa. Você não vai aprender nada por osmose, você não vai aprender nada só vendo um vídeo na internet. Não existe isso em educação. Pode ser em programação, pode ser em biologia, pode ser matemática, pode ser desenhando todos os dias. Se você não sentar a bunda e se dedicar àquilo, não vai existir, é tempo de cadeira. E aí, assim, a minha filha falava, meu Deus, eu fiquei o dia inteiro desenhando, eu tô exausta. É isso, seu cérebro gasta energia. Você vai cansar de estudar, e faz parte, você tem que fazer isso. E existe esse problema, porque as pessoas acham, e acho que essa é a crítica ao ensino à distância, fica com isso na cabeça, já que é online vai ser mais rápido. Não vai. Não vai. É mais complicado porque ainda não tem a parte da socialização, Sim. da interação e da troca. E eu não digo nem de tirar dúvida, porque tirar dúvida dá. Mas a troca da gente entender onde a Emily tá com dificuldade no Python, eu também tô. Então logo. Então daqui a pouco eu vou chegar nesse momento. Você não tem referências. O online está sozinho. Sim. E isso é difícil. Você tá lá no seu computador e você olha pro outro, puta, o que ele tá fazendo? Isso. Né? Olha, né? Então, e muito o olhar do professor. De você estar ali ensinando alguma coisa para o aluno e você consegue olhar no olho do cara e perceber que ele travou em algum ponto. E aí isso no online se perde, Se né? perde. Por Isso é mais uma difícil. característica do EAD, né? Acho que ferramentas novas, seja com inteligência artificial, seja com Discord, seja com comunidades, seja com troca, encontrar grupos locais e fazer o híbrido. E o híbrido não é necessariamente você ir na sala de aula, Sim. mas o híbrido é você faz. Eu falo muito disso, né? Na Alura eu falo assim, repito pro pessoal de produto. A gente tem que fazer alunos e alunas fazerem amizades. A partir do momento que você faz amizade, porque mesmo em faculdade, quem vai em faculdade ou na escola, aquela pessoa que não tem nenhuma amizade, e aí tem vários motivos, né? Sim. Vários problemas, tem gente que é assim mesmo, mas a pessoa que está completamente isolada tem mais dificuldade de aprendizado. Porque ela está desconectada dos outros, de saber onde que tá, a qualquer momento, se ela precisa mais, se ela precisa menos. Então a gente conectar as pessoas, e é engraçado, a gente acha que na internet elas estão se conectando, né? Hoje, as redes sociais, muita coisa já Mostram se provou que não. que o efeito é solidão, menos amizades, sentimentos vários de ansiedade. Então o desafio do ensino online é trazer o negócio do presencial. A gente precisa do presencial, não é? Sim. Na faculdade a gente tem um presencial, eu lembro quando a gente falou, poxa, eu falei, olha, eu quero ter uma faculdade presencial. Aí o
pessoa fala, você é louco, vocês estão no online, que é super rápido, fácil. Eu falo, não, a gente precisa da sala de aula, de professores, de que as pessoas tenham troca e de evento presencial, porque a resposta não é tudo online, tudo on demand, tudo rápido e vídeos de 1 minuto com shorts. Você vai aprender o que em shorts, meu amigo? Não. Vai aprender o que em 45 segundos? Nada. Não tem como aprender. Você vai desaprender em 45 segundos. Mais ainda, você fica viciado em escolher aquilo que é bom pra você. Que você não acredita no professor, mas que tá te orientando naquela direção, né? Um curso de 4, 5 anos de graduação. Alguém parou pra pensar. Ah, não, mas não faz sentido essa disciplina. Meu amigo, alguém parou pra pensar durante 100 anos, durante 1 milênio, que é a instituição da universidade, pra falar, ó, vem isso tem problemas? Tem um monte de problemas. Mas não são 2 pessoas na garagem no Vale do Silício que vão descobrir a fórmula mágica, de 45 segundos você faz assim, e aí você aprende uma linguagem de programação, ou paleontologia, ou biologia, ou a ser um cartunista e tecer críticas sociais em 45 segundos. Aprendi, agora eu sou um cara muito bom. Isso não vai acontecer, isso é impossível. Não é que tá faltando alguém Não, sacar, é impossível. E se você achar que aconteceu, você está errado. Né? É a vida do Dunning-Kruger, né? A pessoa lê aquilo, vê aquilo lá, agora eu entendi tudo. Não... Você não entendeu, você não construiu o conhecimento. Né? Não, e uma coisa que a gente discutia, a gente passou por um processo de... eu e a Camila, a gente dava aula em faculdade particular e a gente passou por um processo de crescimento dos EADs. E aí também tinha uma ilusão por parte da gestão da faculdade, não por parte dos professores, mas da gestão da faculdade, que fazer EAD era mais fácil, fazer EAD do ponto de vista pedagógico era mais fácil do que dar aula presencial. Nossa, e, cara, é o oposto. É do outro lado. Pensar no EAD bem feito, pensar na estrutura da aula, pensar na interação. Fica mais complicado. Muito mais complexo. Tem muito mais camadas, tem muito mais coisa que você tem que pensar do que numa aula presencial, que é algo que a gente, inclusive, já está treinado para fazer. Eu sou treinado desde muito pequenininho a ir para a sala e ter um professor ali na frente me ensinando. Interagir, pensar nesses cursos, pensar nessa estrutura é extremamente complicado, né? Não é algo simples para fazer bem feito. A gente tá falando de bem feito. Fazer mal feito é fácil. Você vai lá e faz o que você faz na aula. Mas não é isso que você tem que fazer, né? O Paulo Blickenstein, que era um professor da USP, ele foi Stanford, hoje em dia ele tá no Teachers College. Ah, ele saiu de Stanford? Acho que ele tá no Teachers College. E eu assisti uma palestra dele muito boa. Em Colômbia, ele é uma das referências não é ensino online, né? Ele mesmo não gosta desse. Mas ele tem uma frase em 2015 que ele falou assim: então vocês achavam que era só gravar aquela aula que a gente dava e que isso ia revolucionar o ensino? Não ia, né? Senão aquelas aulas lá que estão todos do MIT em Stanford, tudo gravado que você pode assistir, a gente tinha resolvido o problema da educação no mundo, não é? Não é isso. Não é? A educação não é só um conteúdo de altíssima qualidade com grandes professores que dominam total. É muito mais complexo esse processo de construir o conhecimento, envolve transferência contra transferência, envolve trocas. No online, no caso da Lura, a parte mais hard skill é um pouco mais fácil. Sim. É um pouco mais fácil você fazer no online, sem dúvida, né? As partes mais de humanas... É muito difícil, muito mais difícil, né? Então, onde que entra eu não gosto muito dessa separação hard skill, soft skill, virou meio bobo, né? Mas enfim, é tudo degradê, é tudo a faixa cinza. Então entender o que precisa em cada um é a chave. E o longo prazo, não é? Então essa questão de ensinar a computação para molecada, eu gosto como um pensamento computacional longo prazista, não para alguém aprender uma tecnologia em 3 meses. Claro que vai acontecer gente que vai aprender tecnologia em 3 meses, vai conseguir um emprego e vai sair daquela, né, que provavelmente um secretário de educação falou para mim assim: Paulo, porque aqui muita gente sai e o sonho não vai nem fazer faculdade, ele já vai sair para o emprego para ensacar produto no supermercado. E eu quero que tenha a oportunidade de talvez trabalhar com tecnologia. Eu falo, perfeito, acho ótimo. Não vai ser todo mundo, né? E nem queremos que seja todo mundo, né? Mas que essas pessoas desenvolvam, né? A gente não ensina matemática para as pessoas virarem matemático, né? Mas que ensine algo que possa ajudar o Pirula quando chegar para colocar lá no programa e no Perl lá de fazer a análise do RNA mensageiro, etc. Saiba como automatizar e não precise ficar acionando um monte de programador, um monte de cientista da computação. Eu acho a proposta interessante, tá? A execução é sempre complexa. Sim. A proposta é interessante. A gente passou por um momento que você viveu isso na pele, com certeza, que é um momento que, inclusive eu tô dando uma olhada aqui no chat, daquele processo de o EAD ganhar muita força, a pandemia, inclusive, teve um papel nisso, e uma demonização desse sistema de ensino.
Então, hoje, por exemplo, para algumas pessoas, você tem uma visão de que a EAD é um curso mais fácil e um curso mais barato como aluno. Isso aconteceu porque algumas universidades foram nesse sentido. Mas acho que é sempre importante a gente apontar para o nosso público a importância de um curso à distância para um monte de gente. Então, É claro que é. tem uma experiência que a Camila viveu que eu achei muito foda de EAD, de alunas que viviam no sertão da Paraíba e que só podiam fazer o curso porque esse curso existia em EAD. E dela receber declarações dessas alunas que eram emocionantes, do tipo, eu só posso fazer faculdade e tirar o meu diploma, e elas faziam um negócio que era absurdo, elas não tinham computador em casa. Então, para fazer o trabalho, elas iam no vizinho, para o vizinho ajudar elas a digitarem o computador, a aula, porque elas assistiam no celular. Então, tem que fazer tal trabalho, elas faziam no papel, ia para o vizinho digitava para conseguir mandar. Isso só é possível com o EAD. Então você tem públicos distantes, você tem públicos que não têm tempo para ir até a faculdade, você tem públicos diversos que são favorecidos por esse tipo de ensino, né? E o nosso trabalho é fazer com qualidade, né? Sempre. Então, ter essa diversidade, ter essa possibilidade é importante. E uma outra coisa que você falou, que a galera tem um pouco de preconceito contra ensino híbrido. Gente, ensino híbrido é um ensino que tem diversas estratégias de ensino. Essa é a definição de ensino híbrido. Ele pode ter a distância, pode ter presencial, pode ter laboratório, pode ter um monte de coisa que é que a gente está colocando como ensino híbrido. Quando que você deixa de ser o cara que ensina programação e resolve colocar as tal das soft skills na Alura? Por que você se meteu nessa maluquice? Lado empreendedor, né? Não só isso. Por que você sai de... Eu estou ensinando a galera Python, só pegando esse exemplo... E eu vou falar assim, cara, se eu colocar gestão aqui na Alura, o que será que é... Porque é um mundo que você... Tipo, que talvez você tá pisando num lugar diferente, eu acho. O objetivo é... A gente quer continuar... eu acho que é importante o nicho, a especialização e a proximidade para você criar comunidade. Que nem aqui, quando você estava falando antes, né? Você falou... Poxa, o pessoal vem aqui e fala assim, eu me sinto parte dos 3 elementos, então eu quero fazer o superchat, então aproveitem e façam o superchat. Por favor. E essa proximidade é importante, até mecanismo de aprendizado, você se sentir conectado. Sim. Né? Eu falo bastante no ensino online, não se sentir sozinho é chave para a pessoa destravar. Basta ela ter essa sensação de que não está sozinha, né? Que nem quando você vai alugar o hotel, ele fala assim, tem mais 4 pessoas vendo isso, né? Engaja. Engaja, né? Tem o truque do marketing, mas é engajante. Você fala, não, peraí, tem outras pessoas no mesmo barco que eu, vou estudar, tô no caminho, alguém tá pensando como eu, não sou eu louco estudando Python aqui. Então essa parte mais de gestão, edição, etc., são coisas que estão em volta da programação. Tá. Porque também o fenômeno que aconteceu em 2010 em diante, antes, quando vocês também estavam, vocês viram isso. 2000 a profissão era programador e designer e tinha o gestor. Não tinha front-end, back-end, data scientist, product management, agilista, scrum master. Não existia esses tech lead, que até, né, tá uma maluquice já, precisa dar um step back aí e não ser tão especializado, né? A gente com um taylorismo das profissões, e aí sempre tem um meio termo aí que precisa voltar. Então a gente começou a colocar essas coisas que a gente sentia que as pessoas queriam e estavam buscando, mas sem perder esse viés que devs estão no meio. As pessoas de tecnologia estão no Continua meio. sendo centrado em tecnologia Isso. e você está orbitando em volta desse mundo. As carreiras que eu e os meus amigos foram, também a gente quer abraçar. Né? E Que é aí- difícil, é desafiador. Então, eu imagino que seja desafiador, porque você, como alguém de uma área de ciência da computação, e você já dando aulas nesse curso, pensar numa estrutura de um curso de programação é algo mais natural do que pensar num curso de gestão. Ah, e aí sim. você tem que ampliar a equipe, e aí você vai trazer pessoas para o seu time pensando nessa expansão. Então você como aí o lado do Paulo empresário vai procurar pessoas, então eu preciso de alguém para pensar num curso de gestão pedagogicamente, eu preciso ampliar para conseguir ampliar esses cursos também. É um mecanismo parecido com o de faculdade, de coordenadores, de líderes, de pessoas que buscam, gente que está na academia, gente que está no mercado, gente que está nos dois, né? São 20 anos, né? Sim, Realmente sim. é um negócio, não foi assim, vamos fazer, foi de um em um e muito devagar. E você tem uma equipe pedagógica hoje para pensar na sim. pedagogia por trás desses núcleos
núcleos que você tem, que centraliza a pedagogia do seu projeto. Isso. Tem um monte de termo, Sim. né? Tem os DAs, os assistentes de didática, tem o pessoal que faz o design instrucional, tem o coordenador, tem um monte de papéis que também já estão super divididos demais, talvez, para esse tipo de coisa.